Oi, gente, meu nome é Milma Imara, bem-vindos ao meu canal e hoje eu trouxe aqui pra vocês uma resenha de uma duologia chamada Encruzilhada, então vamos lá. Antes, vamos aos recadinhos. Se vocês forem comprar qualquer coisa pela Amazon, não se esqueça de comprar pelo meu link, porque você me ajuda muito. Eu ganho uma pequena comissão e não vai mudar nada pra vocês, ok? Não se esqueçam também do clube de leitura chamado Amor por Gêneros, que eu com a Rai estamos organizando. A gente tem perfil lá no Instagram, que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, @. A gente tem também um canal no Telegram, que vocês podem acessar pela bio do perfil no Instagram. E a gente também tem alguns sprints durante as leituras e discussões lá no Telegram, tá bom? Esse vídeo vai ser postado no dia 18 de março, então isso significa que o livro de março vai estar nas retas finais. O livro de março a gente começou dia 1º e vai terminar dia 31, e foi As Quatro Rainhas Mortas, do gênero fantasia. E pro mês de abril já foi feita a votação, já foi escolhido o gênero, já foi escolhido o livro. Vai ser o gênero literário thriller romântico. Eu nunca li esse gênero, então tô bem ansiosa. E o livro escolhido foi Respire. Eu vou deixar a capinha dele aqui pra vocês verem. Ele tá por R$ 26,90 na Amazon nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Então ele tá com preço bem acessível e dá tempo ainda de comprar pra começar essa leitura com a gente no dia 1º de abril, ok? Então vamos lá. Primeira parte técnica desses livros. As capas pra vocês verem. Esse é o primeiro livro, chamado Encruzilhada. É da autora Cassie West. Esse livro é uma distopia, tá, galera? Mas a autora é especializada mais em escrever romances, tá? Esse é o único livro de outro gênero dela, no caso distopia. Todos os outros livros dela que eu sei que existem são de romance. Mas foi muito bem escrito. Como eu disse, esse é o primeiro. Vou mostrar pra vocês a diagramação por dentro. É bem confortável para ler, tá, gente? As letras são grandes e são bem espaçadas, é bem rapidinho de ler. E esse é o segundo volume, que é Fração de Segundos. Eu acho as duas capas bem bonitas. O primeiro livro tem, em média, aí, 295 páginas. E o segundo livro tem 315 páginas, mais ou menos. E eles são da editora Seguinte, como vocês podem ver aqui. Então, dados técnicos falados, vamos à história. Como vocês podem ver, eles são bem rapidinhos de ler, então é uma experiência bem gostosa. Por serem 2 livros, eles trazem mais informações e mais similaridade com os personagens do que um livro solto, né? Você consegue se afeiçoar mais a eles, porque vocês têm mais tempo para isso. Porém, ele não é tão longo, tão grande, tão comprido quanto uma coleção, entendeu? A história é a seguinte: a nossa protagonista, que agora eu não vou lembrar o nome dela, a Edson vive em uma realidade alternativa. É como se nosso mundo existisse, mas tivesse uma sociedade, um grupo de pessoas que vivessem escondidos de nós humanos. E esse pessoal, eles têm algum tipo de habilidade, de poder, e eles se escondem dos seres humanos porque, como sempre, como a gente vê na maior parte dos livros, as pessoas que são diferentes, né? Por exemplo, Harry Potter, Divergente, eles acabam sendo sempre perseguidos pelos seres humanos, então é bem comum essa premissa de que essa sociedade viva de forma escondida dos humanos. E aqui é a mesma coisa que acontece. Eles vivem escondidos, porém, tem alguns deles que acabam tendo permissão para sair dessa sociedade deles e viver no mundo junto com os humanos, mas eles mantêm essa identidade, esse poder deles escondido. Eles têm diversos tipos de poderes, teletransporte, poder de ler a mente das pessoas, poder de cura, poder de saber quando uma pessoa tá mentindo, poder de convencimento. Então, assim, é bem amplo as habilidades que eles têm, tá? Não é focado em apenas uma coisa. E voltando para nossa protagonista, ela tem um poder bem peculiar e bem raro nessa sociedade, que ela consegue enxergar quais seriam as resoluções de 2 caminhos diferentes. Então ela se depara em frente a uma escolha, em frente
a dois caminhos e ela consegue enxergar o que aconteceria em cada uma das duas escolhas, e a partir disso ela escolhe qual seria o melhor para ela, qual escolha seria a mais vantajosa. Detalhe, a mãe dela eu acho que tem poder de convencimento, e o pai dela sabe quando as pessoas estão mentindo. Esse é o poder dos dois. Se eu não me engano, tá, pessoal? Já faz bastante tempo que eu li esse livro, mas eu acredito que sejam essas as habilidades deles. E o pai e a mãe acabam se separando, porque a mãe trabalha pro governo deles, lá dessa sociedade, e tem alguma coisa encoberta, alguma coisa que eles fazem por trás que não tá legal, então isso causa bastante problema no relacionamento dos dois e eles acabam se separando. A mãe dela vai continuar vivendo nessa sociedade e o pai dela vai começar a viver entre os humanos. E agora ela tem a escolha de permanecer com a mãe ou ir morar com os humanos, com o pai dela. Ela, claro, prefere a sociedade dela, porque afinal de contas ela já tá acostumada. Ela tem esses poderes, então seria bem difícil para ela conseguir esconder. E ela já tá acostumada com aquela sociedade, tá acostumada com o método de ensino deles, que eles tentam aguçar essas peculiaridades que eles têm. E ela já tá acostumada com a sociedade que ela vive, mas ela não se dá muito bem com a mãe dela. Por outro lado, se ela fosse morar com o pai dela, ela se dá melhor com o pai dela, eles se entendem melhor, mas ela teria bastante dificuldade em viver entre os humanos e ter uma outra realidade, até porque onde ela vive na sociedade dela, eles têm um padrão de vida alto, e com o pai dela eles teriam um padrão baixo, né, financeiramente falando. Então ela pega e usa o poder dela para poder ver em qual dos dois caminhos ela prefere seguir. Em um deles, ela acaba ficando com o mais popular de todos, ela acaba começando a namorar ele. Em outro, ela acaba conhecendo um menino super tímido, super fofo, que ela acaba se apaixonando. Em um, a melhor amiga dela vai trair ela de alguma forma. No outro, alguém vai assassinar a melhor amiga dela. Então, assim, cada um dessas duas escolhas tem coisas muito boas e coisas muito ruins. E ela fica assim completamente sem saber. Pela primeira vez na vida dela, ela enxergou a resolução das duas escolhas e ela não consegue decidir qual delas é a melhor ou a menos pior de se escolher. Então essa é a trama principal aí nesse primeiro livro, tá? E daí no final dele ela acaba sim escolhendo em qual dos dois lugares ela vai morar, onde ela vai viver, o que ela vai escolher. E no segundo livro, o que passa, o que rodeia, que é a história, já é outra premissa, o foco já é outro. Aqui ela começa a descobrir algumas coisas complicadas em relação à sociedade em que ela vive, em relação a formas que tratam algumas pessoas, em relação a alguns privilégios, em relação a alguns segredos que o governo esconde, e algumas coisas muito importantes em relação até à própria habilidade dessas pessoas, a ancestralidade, a fatores históricos dessa sociedade que ela vive, e isso acaba sendo muito perigoso. Ela começa a descobrir também como se fosse uma habilidade, além dessa que ela tem de enxergar os dois lados, é como se fosse uma habilidade complementar que ela tem de restituir a memória de algumas pessoas. No caso, a amiga dela tem o poder de cura, então ela cura ferimentos, e outras pessoas têm o poder de apagar as memórias das pessoas. E elas vão descobrindo que elas podem fazer essas memórias voltarem, né? Então isso acaba sendo muito perigoso, isso acaba trazendo problemas para elas, principalmente porque gente grande dentro do governo não quer que isso aconteça. Então esse livro é mais envolto em questão de romance e de convivência familiar, e esse aqui já é um pouco mais político. Então a duologia em si, ela acaba sendo bem completa, ela acaba sendo bem interessante, ela aborda vários temas e é uma duologia que eu gosto bastante, inclusive a autora, eu gosto muito dela. Como eu disse pra vocês, esse é os únicos livros que ela escreveu de outro gênero, mas ela tem vários outros livros de romance que eu também gosto bastante. Então eu acho que é uma autora que vale a pena conhecer. Ela tem essa característica dos livros dela serem muito rapidinhos de ler, muito gostosos de ler.
Porém, se você for avaliar pela parte romântica, são um pouquinho mais clichês, tá? Mas essa duologia eu indico bastante pra vocês. Mas me conta aí, você já leu esses livros? Você gostou desses livros? Ou então você já tinha ouvido falar? Você ficou com mais vontade de ler? Conhece algum livro que seja mais ou menos com essa mesma premissa que você possa indicar para as pessoas lerem, caso tenha gostado desse livro também? Comenta aí. E não se esqueçam de inscrever, de dar o like e de assinar o sininho de notificação. Vão também lá me seguir no meu perfil literário Amor por Livros, que eu vou deixar também aqui o meu @, que lá a gente consegue ter uma proximidade bem maior. Sempre as resenhas saem antes lá do que aqui no YouTube. E além disso, eu posto bastante coisa nos stories, a gente consegue interagir bastante, então é bem gostoso, tá bom? Eu espero vocês por lá e espero também vocês no próximo vídeo. Tchau!